Até o momento, focamos na dimensão prática da filosofia estoica. Para filósofos antigos como cínicos, isso era tudo o que importava. Já os estoicos combinam essa abordagem prática com um interesse aguçado pela teoria filosófica. De fato, a figura mais importante na história do Pórtico, Crisipo, provavelmente era mais conhecido na antiguidade como Lógico. Estudos antigos da doutrina estoica, como fornecido por Diógenes Laércio, esboçam uma taxonomia complexa de teorias filosóficas com inúmeras divisões e subdivisões. Eis apenas um exemplo. Alguns estoicos dividem a parte lógica do sistema em duas ciências, retórica e dialética. A própria retórica, dizem eles, tem três divisões: deliberativa, forense e encomiástica. A dialética, acreditam eles, cai sob duas categorias: temas do discurso e linguagem. E os temas se enquadram nas seguintes classificações: apresentações, proposições e assim por diante. No topo dessa taxonomia estoica, há uma divisão básica da filosofia em três partes principais. Os estoicos dividem o discurso filosófico em três partes: físico, ético e lógico. É importante frisar desde o princípio que esses três termos, lógica, física e ética, eram usados de maneira um tanto diferente de como são usados hoje. A lógica, por exemplo, era concebida em um sentido muito mais amplo do que agora, que abrangia não apenas a lógica formal, mas também a retórica e a epistemologia. De forma semelhante, entendia-se que a física abarcava não apenas a filosofia natural, mas também a ontologia, ou metafísica, e a teologia. Vários estoicos ofereceram diferentes símiles em tentativas de explicar a relação entre as três partes da lógica, física e ética. Os estoicos comparam a filosofia a um ser vivo, no qual os ossos e os nervos correspondem à lógica, as partes carnosas à ética e a alma à física. Ou então comparam-na a um ovo, a casca à lógica, a parte seguinte, a clara, à ética, e a parte central, a gema, à física. Ou a comparam ainda a um campo fértil. A cerca externa é a lógica, os frutos são a ética e o solo ou as árvores são a física. Alguns comentadores analisaram essas explanações e tentaram verificar se elas implicam alguma prioridade de uma parte da filosofia estoica quanto às outras. Contudo, todas essas imagens parecem sugerir uma interdependência fundamental entre as três partes da filosofia. Isso é evidente no caso do símile do ovo, mas talvez seja mais óbvio na comparação com um ser vivo. De fato, outra fonte afirma que Posidônio rejeitou a comparação com um campo fértil justamente porque era fácil demais conceber que as partes existiam independentemente uma das outras, e ele explicitamente preferiu a comparação com um ser vivo, porque isso ressaltava que as três partes da filosofia são inseparáveis. Caso se aceite essa interdependência fundamental, ainda seria possível estabelecer alguma forma de prioridade entre as três partes? Um contexto no qual isso poderia ser feito é ao tentar determinar a ordem de ensino delas. Relata-se que diversos estoicos discordaram quanto à ordem
em que as três partes deveriam ser ensinadas. Crisipo pensava que os estudantes deveriam aprender primeiro a lógica, depois a ética, então a física, e por fim a teologia, a parte mais elevada da física. No entanto, como comenta Plutarco, muitas das discussões que Crisipo fez da ética pressupunham e seriam antecedidas por discussões de física. Outras fontes relatam que Zenão, Crisipo e outros puseram a lógica em primeiro lugar, seguida pela física e finalmente pela ética. Outros sugeriram que nenhuma parte deveria ter prioridade quanto às demais, e que elas deveriam ser ensinadas de forma misturada para enfatizar isso. Qualquer programa de ensino que introduzisse o estoicismo não pode fazer tudo de uma vez, e portanto algum ordenamento parece inevitável. Mas, pelos estudos limitados de que dispomos, parece provável que as ordens de prioridade estejam meramente preocupadas em organizar um currículo e não impliquem nenhuma prioridade filosófica mais fundamental de uma parte quanto às outras. Como se verá, cada uma das três partes da filosofia estoica depende uma das outras, e não pode ser plenamente compreendida uma sem a outra.